Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Nós estamos aqui para meditar em mais um capítulo da Palavra de Deus. Hoje, 1 Samuel, capítulo de número 28, um dos capítulos mais complexos, um dos capítulos mais polêmicos de toda a Palavra. E eu convido você a estar conosco. Você que chegou agora, seja bem-vindo. Nosso propósito é ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e também tentar mudar. Aqui nós vemos, em 1 Samuel, capítulo 28, Saul tomando uma decisão guiada pelo desespero. Qual era o desespero de Saul? Saul viu que os filisteus se acamparam contra ele. O texto vai nos dizer que os filisteus reuniram seus exércitos para a guerra contra Israel. O rei Axe disse para Davi: você vem comigo. E Davi ali, sendo dissimulado, disse: bom, o senhor vai poder ver como eu atuo na guerra. E o rei Axe disse: por isso você vai ser meu guarda pessoal para sempre. Quando Saul viu que os filisteus se acamparam, diz o texto que Saul temeu no seu coração. Mas por quê? Eu fico pensando assim, por que Saul temeu? Saul estava enfrentando os filisteus sempre. Lembre-se que agora Davi estava ali com o rei Axe. E Saul não tinha tanta certeza que Davi não o atacaria. Vamos lembrar que Saul era extremamente preocupado com o fato de Davi poder tomar aí o seu lugar no trono. Então ele ficou desesperado, muito desesperado. Os filisteus se reuniram para acampar, Saul reuniu todo Israel. Quando ele viu os filisteus, com certeza chegou aos ouvidos dele também que Davi estava ali no meio. Ele ficou desesperado. E ele consultou o Senhor, e o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos. Pediu ao Senhor para que ele falasse por meio de sonhos. Pelo Urim, também não respondeu, nem por profetas. Então Saul disse aos seus servos: olha que decisão precipitada e inconsequente. Ele disse: olha, arrumem para mim uma médium, consigam para mim uma médium, para que ela possa conversar com os mortos. Eu quero uma necromante para que eu possa consultar aí a Samuel. Então eles levaram Saul até um lugar chamado Endor. Interessante que esse prefixo en significa fonte de, né? Traduzindo, Dor era o nome do lugar, mas se a gente traduzir em português vai ficar fonte de dor ou primavera de dor. Nós sabemos que aqui era um momento em que Saul estava realmente sentindo sofrimento. Dor, queridos, em hebraico não quer dizer dor aqui. A tradução literal é de uma região onde havia uma fonte de água, mas eu quis fazer esse paralelo aqui, esse jogo de palavras, só para mostrar para vocês que aqui estava num momento de intenso sofrimento. Porque não há nada que dói mais para alguém que já se relacionou com Deus do que perceber que Deus está em silêncio. Que Deus, de alguma maneira, está triste conosco, com o nosso comportamento, com os nossos atos, e que nós estamos longe do Senhor. Isso dói. E ele vai, então, para consultar essa mulher em Endor. Quando chega ali, ele é humilhado, porque ao bater na porta e perguntar: olha, aqui que mora necromante? A mulher responde: olha, você muito bem sabe que Saul eliminou da terra os médios, adivinhos. Aquela mulher, sem saber que aquilo ali era Saul, relembra a ele o zelo que um dia houve da parte desse rei. Vamos lembrar que Saul começou bem, temendo ao Senhor. Ele cumpriu a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ordenava isso. Lá na lei, Levítico capítulo 20, Deuteronômio capítulo 18, fala sobre expulsar tais pessoas do meio do povo de Deus. Ele fez isso. No entanto, agora, no momento de desespero, ele está sendo alguém que se contradiz. Aquele que havia expulsado agora está procurando para consultar. E ele jura em nome do Senhor que aquela mulher não teria consequência, que aquilo não era uma cilada. E ela pergunta: quem você quer ouvir? Ele diz: Samuel. O texto não nos mostra se houve um preparo, se imediatamente aquela mulher viu aquela figura. O fato é que aquela mulher responde a Saul: estou vendo subir da terra, e dá a descrição ali, como se fosse Samuel. E Saul, entendendo que era Samuel, Samuel pergunta: olha, por que você me perturba? E Saul diz: olha, o Senhor não fala comigo, os filisteus estão guerreando contra mim. E aí, Samuel diz: por que você está perguntando para mim? Você não lembra que eu te falei que o Senhor rasgaria o reino e daria a outro? Agora, porque você não quis cumprir aí a ordem do Senhor e exterminar Agag, os amalequitas? Agora, Saul, já que você está cometendo mais esse pecado, eu vou entregar você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus, e amanhã você e seus filhos estarão comigo. Ou seja, Samuel diz aqui que eles estariam mortos. Existe uma discussão muito grande, uma discussão enorme teológica, se aqui é a figura de Samuel subindo, se não é Samuel. Queridos irmãos, eu, particularmente, não acredito que seja Samuel aqui. Eu acredito que seja um espírito fingindo ser Samuel. Existem teólogos muito importantes, dentre eles Augusto Nicodemos, que acredita que aqui era Samuel. Para mim, esse ponto não é o mais importante. Porque se foi Samuel, irmãos, isso aqui foi uma exceção das exceções. Porque a Bíblia diz que ao homem está destinado depois a morrer e depois disso o juízo. Eu acredito que não seja Samuel, mas eu não quero entrar nesse mérito teológico, mas o que eu quero é trazer para você uma lição prática do que o pecado pode causar nas nossas vidas. Eu quero dizer para você que a obediência contínua ela é essencial. A gente precisa obedecer o Senhor e continuar a obedecer. Olha como nós funcionamos muitas vezes, a nossa mente funciona. A gente às vezes tem um dia muito bom de santidade ao Senhor, aí a gente termina bem, começa orando, busca o Senhor. Naquele dia talvez você fez um jejum, se dispôs a servir, pregou uma palavra, dirigiu um trabalho, fez algo para o Senhor. Geralmente, preste atenção, geralmente, quando a gente se dá por satisfeito, percebe que trabalhou bastante, que agradou o Senhor, a gente relaxa e abaixa a guarda. E não pode ser assim, irmãos. Nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus a vigiar
a orar, vigiar e orar e obedecer continuamente. Na nossa vida cristã, nessa caminhada aqui na terra, nós não podemos ter descanso, hora alguma. A obediência contínua ela é essencial. O que não aconteceu com Saul? Ele começou bem, começou temendo ao Senhor, começou se achando não suficiente, expulsou ali as feiticeiras, as necromantes, mas depois ele deixou de obedecer. E quando, meu querido irmão, nós nos distanciamos daquilo que a palavra de Deus nos ordena, para a nossa boa caminhada, nos desviamos das orientações da palavra, das placas sinalizadoras que o Senhor coloca para nós, que são seus princípios, seus mandamentos, meu querido irmão, isso tem consequências sérias. E olha, nós devemos obedecer e nos ater àquilo que a palavra de Deus nos diz. A lei do Senhor, ela dá sabedoria aos simples, ela restaura a alma, ela fala para nós a verdade, ela nos guia, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. No entanto, meu querido irmão, nós muitas vezes nos contradizemos, porque dizemos que acreditamos na Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, que significa que a Bíblia seria o nosso manual para a vida, mas nós vamos consultar aí, buscar orientações em fontes que não agradam a Deus, fontes proibidas. E eu quero dizer para você, meu querido irmão, se apegue à palavra de Deus, ame a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus, seja guiado pela palavra de Deus, você será bem sucedido. A partir do momento que você, em uma situação de desespero, buscar orientação naquilo que não agrada a Deus, pode ter certeza que você vai caminhar para um desastre. A orientação pode até parecer boa, mas o fim desse caminho não é bom. Eu quero dizer para vocês que eu conheço cristãos que no momento de desespero, por exemplo, na área da saúde, buscou curas em áreas que o Senhor condena. Por exemplo, com pequenas crendices, por exemplo, consultando curandeiros. Eu conheço cristãos que fizeram isso no momento de desespero. E nós não devemos, irmãos, fazer isso. Nós precisamos confiar no Senhor e dizer amém para a vontade dele, até quando a vontade dele nos assustar. O desespero, ele leva a gente a decisões erradas. Quantas vezes nós decidimos, irmãos, de maneira errada no meio do desespero? Nós falamos o que não devíamos falar, agimos como não deveríamos agir, tomamos decisões precipitadas em meio ao desespero. A melhor coisa quando nós estamos extremamente preocupados é acalmar o nosso coração. Eu costumo usar a regra do dia seguinte. Quando eu tenho algo importante para decidir e é urgente, geralmente eu tomo essa decisão hoje e amanhã eu avalio se essa decisão foi a melhor. Geralmente eu mudo de opinião. Porque no momento de desespero nós tomamos decisões erradas. E olha, nós precisamos ser coerentes. Nós não podemos tomar decisões que nos contrariem. Por exemplo, você que é pai. Imagina você ensinando seu filho, não é fácil, a gente sabe disso, orientar, dar educação. Então você tem que tomar muito cuidado para que você em todo tempo, meu querido irmão, seja coerente. Porque se em algum momento você agir com incoerência, o seu filho vai perceber. Eu estou entrando numa fase que muitos dizem que é a mais difícil, ser pai de adolescentes. Minhas meninas aí estão com 12 anos. E uma coisa é certa, irmãos, adolescente tolera erro. Porque seus filhos vão aprender, principalmente nessa fase, eles vão perceber que você não é tão perfeito como eles imaginavam. Os filhos perdoam os erros dos pais. Agora, jovem, adolescente, não aceita a hipocrisia. Ele não aceita que você diga algo que você não vive. Portanto, você tem que viver. Você não pode, meu querido irmão, ser incoerente. Você não pode se surpreender agindo contrário àquilo que você ensina. Nós precisamos ter integridade e precisamos ter consistência. Nós não podemos ser condenados naquilo que nós desaprovamos. Né? Então, estou desaprovando, corrigindo ali meu filho. Imagina tendo aquele comportamento. Portanto, meu querido irmão, nós precisamos ser exemplos. No caso aqui de Saul, Saul foi buscar a médium que ele mesmo havia, essa que ainda havia sobrevivido, estava ali em Endor, mas as demais haviam sido varridas por ele mesmo. E o pecado, irmãos, ele tem consequências que são seríssimas. Olha, são consequências inevitáveis. Vamos lembrar o que Saul fez? Primeiro, Saul começou bem, confiando no Senhor. Depois Saul já começou fazendo um monumento a si mesmo. Depois Saul achou que podia tudo, fez sacrifício no lugar de Samuel. Aí Saul não cumpriu a ordem de Deus, ou cumpriu do jeito dele. Saul tinha a mania de achar que podia fazer as coisas melhor do que Deus estava orientando. Isso é soberba. Achar que existe um caminho melhor do que aquilo que Deus apresenta. Deus gostaria que Saul obedecesse em todas as coisas. Que Saul tivesse o coração disposto a obedecer a tudo que o Senhor ordenasse. Como a Bíblia diz de Davi, alguém que está disposto a fazer tudo segundo o coração de Deus. Saul, meu querido irmão, não seguiu isso. E as consequências foram chegando. A primeira consequência, o Senhor não confirmou o seu reino. Depois o Senhor, ali naquele episódio onde ele rasga o pano, diz que vai tirar o reino dele e dar a outra pessoa. Hora nenhuma o Senhor falou de matar Saul. Saul deixe de ter o Espírito de Deus, o Espírito é colocado em outro homem, naquele que o Senhor tinha escolhido. Saul passa a ser perturbado, se entrega à inveja, se torna um camarada, um péssimo líder, um líder que só liga para si mesmo, um líder que dá ordem imorais, um líder que manda matar o seu filho, um líder que manda matar os sacerdotes, um líder inconstante, um líder entregue a eliminar a concorrência e não a cuidar das suas obrigações. E pela insistência e obsessão de Saul,
acontece algo que dói, como eu falei, uma fonte de dor. Saul percebe que Deus já não mais responde a Saul. E o silêncio de Deus é um sinal. O silêncio de Deus é porque Deus abandonou Saul? Não, meu querido irmão. Deus o rejeitou como rei. Deus não confirmaria o seu reinado. Mas a morte de Saul vai acontecer porque ele procura insistentemente com as suas próprias mãos. E o silêncio de Deus significa que Saul o estava entristecendo, que Saul estava bem distante do seu propósito. Vamos pensar em algo, irmãos. Nós sabemos que Deus, ele é onipresente. Mas se nós queremos experimentar a sua presença, nós precisamos ter essa conexão espiritual que a Bíblia diz, que é nos enchermos do Espírito, sentir a presença de Jesus em nós através do Espírito Santo e falarmos diretamente com Deus por meio da oração em nome de Jesus. E nós conseguimos perceber a presença do Senhor. É notável, é perceptível nos nossos corações a presença do Senhor. Nós sentimos o Senhor presente. E quando eu estou falando de sentir, não estou me referindo a coisas como tato, olfato, audição, paladar, mas é um sentimento, uma certeza que está dentro de nós de que Deus está aqui. Como a gente canta aquele cântico que diz Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, a gente sente essa presença. Agora, irmãos, é fato que quando eu me entrego ao pecado, essa certeza, ela não mais me acompanha. Porque, apesar de Deus ser onipresente, o meu relacionamento está muito longe. Eu estou num caminho extremamente distante dele, eu estou em desobediência. E é interessante, só para fazer uma analogia, que quando as pessoas conversam de perto, nós escutamos bem, não precisamos exagerar na voz. Quanto mais distante, mais nós precisamos gritar. E chega um ponto em que nós podemos até gritar, que tão distante que a pessoa está, ela não vai escutar. Então, para ela, nós estamos em silêncio. É o que acontece com Saul. Saul havia se distanciado tanto de Deus, que ele já não podia mais ouvir a voz do Senhor. Ele se tornou uma pessoa irreconhecível. Não lembrava o Saul que havia começado bem. E preste atenção, meu querido irmão. No caminho que você trilha, onde você não mais ouve a Deus, você está a um passo da consequência final do pecado, que é a destruição e a morte. Foi o que aconteceu com Saul. Saul insistiu em pecar. Fez o que o Senhor reprovava, insistentemente, reiteradamente. Não se arrependeu, não mudou seu caminho. Não quis fazer de uma maneira natural, como o próprio Jonatas disse, olha, meu pai vai morrer. Como o próprio Davi disse, eu não vou estender a mão contra ele. Saul já está louco, se ele continuar assim, uma hora ou ele vai morrer de estresse, né, da autoridade, ou ele vai morrer na mão dos filisteus, ou vai morrer em guerra. Mas eu não vou estender a mão contra Saul. Davi já tinha entendido que essa sucessão aconteceria dessa forma. Sabe por que Saul morreu? Da maneira que morreu, lutando contra os filisteus, ele morreu porque ele procurou isso com as suas próprias mãos. Deus não tem prazer, meu querido irmão, na morte de alguém que age de uma maneira inconsequente como Saul. Portanto, minha palavra para você nessa noite, meu querido irmão, é: não sei como está a sua vida, não sei se você está trilhando a trilha da obediência. Se você não estiver, se você, meu irmão, está trilhando o caminho do pecado, pare agora. Eu quero te dar um conselho à luz da palavra. A carta de Jesus à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, diz que é para a gente lembrar onde nós caímos. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te, arrepende hoje. Fala, Senhor, eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero voltar a ser quem eu fui um dia. Aquele que te amava com o primeiro amor, como aquela igreja fazia. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. Recomeça, meu querido irmão. O arrependimento faz nova todas as coisas. Em Cristo nós podemos começar de novo. Hoje, simplesmente escute a placa, pare o que você está fazendo, pare com o pecado, arrependa-se e volte-se para o Senhor imediatamente, porque Ele tem prazer em perdoar. Não vá, meu querido irmão, não seja como Saul obcecado. Não vá até o final, porque isso te acabará mal, você acabará sendo destruído. Um grande beijo, meu irmão. Amanhã nós estamos juntos aqui para terminarmos, aliás, para continuarmos, né? Ainda não é o fim, mas para continuarmos 1 Samuel. Grande beijo e até amanhã para a gente fechar a semana.